Olá, boa quarta-feira. Eu sou Michele Bonilla e mais um devocional de mulher para mulher, um olhar feminino da palavra de Deus. Hoje eu estou aqui para dizer para você voltar a sonhar. Porque quando se crê em Deus, sonhar vale a pena. Sim, independente da sua história, da dor, da vergonha, dos prejuízos que ela te causou ou te cause hoje. Se entregue nas mãos do autor da tua história, ele cria caminhos adicionais, acrescenta páginas só para te levar de volta para o plano original que ele sonhou para você. Prova disso é a história de uma mulher chamada Raabe, que você encontra na Bíblia. Não conhece? Então hoje eu te apresento Raabe, citada na Bíblia como uma meretriz que vivia em Jericó, na terra prometida aos israelitas. Aquele povo que vagou por 40 anos no deserto. De acordo com o relato bíblico, Raabe teria convertido-se a Deus e ajudado os espiões israelitas antes da invasão da cidade, hospedando-os em sua casa. Após a conquista de Jericó por Josué, a vida de Raabe é preservada juntamente com sua família. Após a destruição de Jericó, Raabe habitou entre os israelitas e casou-se, constituiu família, deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem de Jesus. Raabe havia ouvido relatos sobre como Deus de Israel abriu miraculosamente o Mar Vermelho para o seu povo e como depois venceu reis poderosos. Talvez ela tenha meditado nestas histórias, cheia de curiosidade sobre Deus, esse Deus que provou ser muito mais poderoso, misericordioso do que os deuses pagãos do seu povo cananeu. Então, de modo incrível, da noite para o dia, dois homens que adoravam ao Deus que ela estava curiosa e interessada entraram em sua casa. E com o resto do seu povo, Raabe temia o inevitável ataque de Israel contra Jericó, onde ela morava. Mas apesar do seu medo, Raabe admitiu um pouquinho do que sabia já sobre Deus e declarou sua crença nele como seu único e verdadeiro Senhor. Em toda a má e violenta cidade de Jericó, Deus encontrou, amadas, somente uma pessoa receptiva à sua verdade, que foi Raabe. Quando ele viu o coração de Raabe o buscando, tendo interesse e curiosidade nele, ele direcionou os espias à sua casa. Deus lida com as pessoas da mesma maneira hoje. Quando o Senhor vê alguém o buscando, provê uma oportunidade para essa pessoa conectar-se com Ele, aprender mais dele. Não precisamos entender tudo da Bíblia para nos tornarmos filhas de Deus. Só precisamos aceitar a verdade de que Ele enviou Cristo para morrer em nosso lugar. À medida que crescemos espiritualmente, mulheres, Deus revela-se a nós com mais verdade, contando que sejamos fiéis àquilo que já aprendemos. Você vai conhecer cada vez mais desse Deus a partir do momento que pratica o que já aprendeu. Então, quando os dois espias israelitas escolheram passar a noite na casa de Raabe, um momento decisivo em sua vida teve início. O rei de Jericó logo saberia sobre a presença dos homens na cidade e sua missão de espiar a terra. Ele imediatamente enviou soldados para exigir que Raabe os entregasse. Se ela concordasse, provavelmente seria generosamente recompensada por proteger a sua cidade. Se o rei soubesse que ela havia escondido os homens em seu telhado, ela seria executada por traição. Raabe escolheria obedecer ao rei ou agiria com base no conhecimento que tinha do Deus de Israel? Nós podemos receber ofertas como Raabe estava naquela indecisão, naquela situação todos os dias. Nós podemos receber a oferta de uma promoção ou um bom aumento de salário, mas as horas extras nos forçariam a negligenciar as necessidades da nossa família. Ou podemos ser confrontadas com uma situação em que nosso chefe espera que façamos algo que contradiga os caminhos de Deus e nossa recusa pode até significar uma demissão.
Talvez precisemos decidir entre buscar nossos interesses ou nos comprometermos a cuidar de nosso interesse, que é agradar ao Senhor. Algumas vezes nossas circunstâncias nos forçam a escolher entre rejeitar algo para que sigamos plenamente o querer de Deus. Raabe não foi diferente. E de modo semelhante, as nossas escolhas diárias determinam se seguiremos o reino terrestre ao nosso redor ou o reino de Deus. A princípio, às vezes é melhor ir junto com a maré. Olha, eu vou buscar a minha felicidade. Mas a longo prazo a gente saberá que obedecer a Deus é sempre a melhor escolha. E Raabe também teve que fazer essa escolha. Raabe correu risco por Deus. Sua fé a encorajou a arriscar a sua vida para proteger os espiões israelitas, escondendo-os no telhado e enviando os soldados do rei para outro lado. No dia seguinte, Raabe ajudou os espias a escapar, descendo-os por uma corda através da janela da sua casa. Raabe sabia que se os soldados descobrissem que ela tinha recebido os espias, ela seria executada por ajudar os inimigos. Raabe declarou neste momento sua crença no Deus verdadeiro. Só que lhe foi exigido demonstrar a sua crença por meio de atitudes. Em troca de ajudar os espias israelitas a escapar, eles concordaram em poupá-la junto da sua família se ela deixasse uma fita vermelha amarrada na sua janela. Então todas as demais casas seriam saqueadas, destruídas, mas a casa dela seria preservada, porque ela deu pouso, abrigo para os espias. Conforme os dias se arrastavam, ela provavelmente se perguntava com ansiedade se os espias manteriam sua palavra a uma mera meretriz da cidade inimiga. Ela provavelmente, eu acredito, checava com frequência se a fita vermelha estava no lugar certo, tranquilizando-se de que havia feito o necessário para salvar a sua família. Será que eu e você temos feito o necessário para salvar a nossa família da grande destruição que este mundo está passando, de princípios, de valores? A fé genuína requer mais que palavras, exige atitude, queridas. Raabe agiu segundo a sua crença em Deus, ao ajudar os espias a seguir as suas instruções. Se verdadeiramente cremos em Deus, a nossa fé será tão visível como uma fita vermelha pendurada numa janela. Raabe não precisou esperar muito para saber que os espias cumpririam a sua promessa. Em menos de um mês depois da sua visita, toda Jericó assistiu às forças armadas israelitas marcharem silenciosamente ao redor da cidade, cercada de muros. Por 6 dias, a Bíblia conta que a família de Raabe amontoou-se em sua casa, assistindo e se perguntando o que aconteceria. Nada os poderia ter preparado para os eventos dramáticos do 7º dia, quando os israelitas bradaram. E Raabe provavelmente assistiu maravilhada, enquanto os muros espessos e fortificados de Jericó desabavam. Ela ainda deve ter ficado perplexa quando os 2 ex-espiões escoltaram sua família até um lugar seguro como prometera. Os filhos de Deus vivem com uma promessa mais poderosa do que aquela em que Raabe se apegou, ao esperar pelo ataque de Jericó. Nós temos a garantia de Deus, de que algum dia começaremos uma nova vida gloriosa com Ele, que durará para todo sempre. E nós podemos, mulheres, ficar tão envolvidas em nossa vida atarefada que esquecemos que esta terra está marcada para a destruição. Ainda que Deus deseje que todos venham a Ele, chegará um momento em que Ele julgará o mundo por rejeitá-lo, assim como julgou a Jericó quando chegou o momento. Nós não sabemos quando isso irá acontecer, mas não importa o quão terrível isso seja, essa situação seja. Temos a promessa de Deus de que Ele nos escoltará a um lugar seguro.
O passo de fé de Raabe fez mais do que salvar a sua vida, salvou a vida da sua família e transformou Raabe. Depois que os espias levaram Raabe a um lugar seguro, próximo ao acampamento, ela parece desaparecer da história. Só que lá no Novo Testamento, descobre-se que ela desempenhou um papel chave na história de Israel. Mesmo antes da destruição de Jericó, Raabe acreditava no poder de Deus, no poder do Deus de Israel. Ao viver entre os israelitas, ela aprendeu mais sobre esse Deus que tinha lhe causado curiosidade, porque ela ouviu boatos de que este Deus acompanhava um povo que estava peregrinando no deserto. Ela também experimentou seu perdão, sua misericórdia, sua graça, sua restituição. O passado vergonhoso desta antiga prostituta desapareceu, assim como a cidade de Jericó. Ela se dedicou a viver de modo a agradar a Deus. E tendo se tornado uma mulher piedosa, finalmente um príncipe da tribo de Judá a escolheu para ser sua esposa. Então Raabe teve filhos e se tornou tataravó do rei Davi. Seu nome está incluído na genealogia de Jesus Cristo em Mateus. Qualquer memória de sua antiga vida como prostituta em uma cidade pagã provavelmente renovaram sua admiração e gratidão pelo fato de que a graça de Deus havia dado a ela uma nova oportunidade. Quantas vezes ela sonhou em ser uma mãe de família, uma mulher direita, hein? Deus também honrou Raabe, incluindo-a como uma das mulheres mencionadas pelo nome do capítulo de Hebreus, que lista alguns dos heróis da fé. O Senhor deseja que cada uma de nós, independente da nossa história, também se torne heroína da fé. Parte deste processo, mulheres, envolve abrir mão de coisas que talvez pode ser dolorosa. Deixar uma vida de crime, de imoralidade, não é doloroso, mas às vezes Deus exige de nós algum abandonar hábitos que parecem inofensivos, algumas atividades, algumas palavras que nos afastam de Deus. As coisas que temos dificuldade de abandonar são as coisas que nos impedem de experimentar a vida transformada que Deus deseja para nós, sabia? Antes que nos tornemos por completo o que Ele quer que sejamos, talvez precisamos assistir, assim como Raabe, algumas coisas desaparecendo da nossa vida, para que a gente seja considerada mulher valorosa, heroína de fé. E a nossa fé precisa ser demonstrada com ações, com mudanças das nossas atitudes. Hoje eu desejo para você que você volte a sonhar. O Senhor te dá esta oportunidade, só que você precisa abandonar algumas coisas. Raabe abriu mão do seu passado para a nova história de Cristo. Não hesite em abrir mão de velhos hábitos, velhos costumes que te incomodam, que você às vezes não vence, mas sabe que é o que Deus deseja que você mude. Transforme, abandone, para que você viva uma nova história. Sim, você pode voltar a sonhar, querida. Você pode voltar a sonhar, não desista. Você só precisa saber o que o Senhor deseja de você. O nosso coração desejoso atrai a atenção do Salvador. E então compreendemos que nada nos separa do amor dele. Faz com que ele desista ou se canse de nós. Se você tem um coração desejoso dele, independente da situação em que você ainda se encontra, ele te alcançará. Deus escreveu uma nova história para Raabe. Seu coração desejoso de Deus a mantém viva, frutificando até hoje, tanto que nós estamos aqui falando dela. Volte sua dor a Deus e confie que Ele faz nova todas as coisas. É uma promessa para nós encontrada em Apocalipse 21, 5 e 6. E o que estava sentado sob o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras, são fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu medito nesta palavra daqui, nesta promessa de uma nova história. Você promete meditar e crer daí?
Um grande abraço e lembre-se, envie este devocional às mulheres importantes da sua vida. E se você deseja amanhecer recebendo estes áudios, envie um WhatsApp com seu nome, cidade para 489-9914-3388. Lá no Telegram, o canal é de Mulher para Mulher. E no Instagram você me encontra, Michele Fernandes Bonilla. Michele com um L só e Bonilla com 2 L no final. Um abraço.